caloroso bem-vindo a esta edição do nosso programa ambiental Ecoáfrica. Eu sou Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. É um prazer voltar a ter-vos conosco para mais uma edição do nosso programa ambiental com enfoque em África. Aqui ficam alguns tópicos do programa de hoje. Em Cabo Verde, um empreendedor procura limpar o ambiente com a produção de sabonetes. Uma nova invenção está a aspirar as praias da África do Sul. E por que os microplásticos nos oceanos estão a deixar-nos doentes? Vamos até a África Ocidental, onde as aves provenientes da Europa gostam de passar o inverno. Milhões destes animais migram todos os anos para o Senegal, Mauritânia e Burkina Faso. Mas os seus habitats estão a ser ameaçados pela agricultura intensiva. Ainda assim, vários conservacionistas estão a fazer o que podem para garantir que as aves migratórias encontrem um lar na África subsaariana. Frutos suficientes para um banquete, tamarindos e o lugar perfeito para um ninho. A biodiversidade de árvores no Parque Nacional Caboré-Tambi, no sul de Burkina Faso, oferece condições de vida favoráveis para muitas espécies de aves. Mas os ecologistas estão preocupados. As aves migratórias da Europa Ocidental, como o martim pescador, estão a tornar-se cada vez mais raras. As aves migratórias são indicadores do equilíbrio do ambiente. No entanto, aqui vê-se cada vez menos delas. Isso se deve claramente à degradação da natureza, do seu habitat. A poucos quilômetros da área de conservação, biodiversidade é coisa do passado. Só há árvores de karité. Agricultores como Denise Nanou estão a lucrar com a indústria cosmética do karité. O Burkina Faso é o segundo maior exportador mundial de castanhas de karité, muito utilizadas para fazer óleo de cozinha e produtos para a pele. O karité é muito rentável. Por vezes vendo castanhas, mas ganho mais com a manteiga. A consciencialização, porém, está a levar a uma mudança nas práticas. Agora, os agricultores começam a restaurar a diversidade destruída. Adjuma Sanu trabalha para uma ONG holandesa que se preocupa com a sobrevivência das aves migratórias. Mostra aos agricultores como fazer compostagem a partir de resíduos biológicos. O composto substitui fertilizantes artificiais que matam os insetos, importantes alimentos para as aves. O nosso objetivo é proteger as aves, mas se os agricultores não veem um benefício financeiro direto, eles não se interessam. Por isso, incluímos aspectos empreendedores no projeto. Frank Nané cultiva o milho e já trabalha com a compostagem. Pouco muito dinheiro todos os anos em fertilizantes artificiais. O campo é mais fértil agora e somos mais saudáveis. A ONG convenceu-o de que seria melhor não derrubar as árvores. Ele agora sabe que mesmo com chuva forte, a camada superficial do solo não se vai lavar facilmente. As raízes das árvores seguram bem o solo. Eu removi arbustos e árvores jovens dos meus campos. Agora, pratico a restauração natural assistida. É simples. Corta-se os ramos fracos para ajudar os ramos mais fortes a crescerem. Depois, teremos flores para as abelhas e outros insectos, o que atrai os pássaros. Quanto mais abelhas, maior a diversidade. Esta é a ideia da campanha da ONG Afrique Verte. Ensinar os agricultores sobre a criação de abelhas. A produtora de karité, Denise Nanou, também pode ganhar um dinheiro extra. Como é que se usa um fumador para acalmar as abelhas? Quando é que é a altura de colher o mel? Cerca de 30 mil agricultores receberam formação no último ano. O primeiro objetivo é promover a biodiversidade para as abelhas polinizarem as árvores de frutos ou as árvores em geral.
A polinização ajudará as árvores e, em particular, a árvore de karité. Este ano, reparei que as árvores de karité produziram mais frutos, graças à polinização. Estou feliz por ter as abelhas. Embora as pessoas continuem a plantar árvores de karité, no futuro é mais provável que deixem também outras árvores de pé, permitindo que a natureza prospere. Os peritos calculam que até 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos. É uma perspectiva assustadora. E como se os efeitos do lixo plástico na vida marinha não fossem suficientemente negativos. Alguns investigadores no Reino Unido estão a estudar o impacto que os microplásticos já estão a ter na nossa própria saúde. Vamos dar uma vista de olhos. O que está no cardápio? Massa de plástico? Tampas de garrafas ou talvez sushi de Lego. Parece estranho, mas isso equivale aproximadamente à quantidade de plástico que ingerimos. 20 quilos por mês ao longo da vida, através do ar que respiramos, da água que bebemos e do peixe que comemos. Os oceanos e rios, em particular, estão cheios de microplásticos, diz Malcolm Hudson, professor de Ciências Ambientais e coordenador de uma investigação sobre a poluição marinha por partículas de plástico. Essas partículas de plástico são como bombas de relógio. Pequenas a ponto de serem absorvidas pela vida selvagem ou pelas pessoas, podem ter consequências nocivas. Como o plástico não é biodegradável, acaba por parar em todo o lado, inundando as praias e sufocando a fauna e flora marinhas. A produção de plástico aumentou drasticamente nos últimos 50 anos. No mundo são produzidas por ano mais de 400 milhões de toneladas de plásticos. As partículas, cada vez mais pequenas, podem ser absorvidas no sangue através do estômago. Os investigadores veem isto como um perigo. Experiências demonstraram que grandes quantidades de nanopartículas podem ser tóxicas. Podemos dizer com alguma certeza que, se continuarmos a produzir cada vez mais plástico e não gerindo bem os resíduos, eventualmente atingiremos níveis limiares superiores e haverá efeitos nocivos para o ambiente e até mesmo para nós próprios. Especialistas receiam que as pequenas partículas possam desencadear reações imunitárias ou libertar substâncias tóxicas para o organismo. Mas um bom argumento para evitar o plástico. Tudo isto é preocupante. O plástico pode realmente virar um mundo de pernas para o ar. Mas, felizmente, há muitas pessoas que encontram soluções interessantes para resolver o problema. Uma delas vem da África do Sul e é uma ideia promissora. É uma forma original de nos livrarmos dos microplásticos nos cursos de água e nas praias. Nenhum item de plástico escapa a este aspirador gigante. Chris Kraus usa-o para recolher o lixo nas praias da cidade do Cabo, na África do Sul. O ambientalista trabalha com a organização See the Bigger Picture, que desenvolveu o protótipo há alguns anos. Estima-se que 100 mil toneladas de plásticos são encontradas nas muitas praias da África do Sul a cada ano. Há muito para limpar. De acordo com Chris Kraus, a máquina pode aspirar até mesmo partículas plásticas de apenas 1 milímetro. Um sistema especial de peneiração separa a areia do plástico. Mesmo com 100 pessoas a limpar a praia, não conseguiríamos tanto impacto como poderíamos ter. A ideia surgiu da tentativa de tornar a coleta de microplásticos mais eficiente e mais rápida. Kraus e sua ONG uniram-se recentemente a uma empresa de reciclagem na periferia da cidade do Cabo. Os empregados separam vários artigos em materiais recicláveis. Cerca de 20 pessoas trabalham aqui diariamente. Até mesmo o lixo não reciclável pode ser bem aproveitado.
Isso será um tijolo ecológico. Todos os plásticos que não podem ser reciclados são colocados numa destas garrafas e depois comprimidos o tanto quanto possível. São utilizados num projeto de construção local ao redor da comunidade. Outras iniciativas concentram-se nos rios. A comunidade de Marina da Gama financiou uma série de redes com tamanhos diferentes para apanhar plástico ao longo dos cursos de água antes que chegue ao oceano. Peter Ryan, investigador especialista em resíduos plásticos marinhos na Universidade da Cidade do Cabo, estima que entre 60% e 90% do plástico marinho chega às praias através de vias navegáveis como esta. Daqui podemos ver todo o lixo a descer pelo canal. É a principal fonte de resíduos que nos preocupa no ambiente urbano na África do Sul. É lixo mal gerido, inteira e a entrar nos sistemas de águas residuais. Iniciativas como esta começam a fazer uma grande diferença. Mais a norte, numa comunidade fora de Johannesburg, estes voluntários são desempregados. Removem os resíduos plásticos das armadilhas de lixo posicionadas no rio Inups. O responsável explica que em apenas 2 semanas, montanhas de plástico acumulam-se. Começamos a colocar as redes no início da estação das chuvas para tentar travar esta enorme avalanche. Parece que no inverno muitas coisas são deitadas em lixeiras informais nos bairros da cidade e tudo isso é transportado pela água na estação das chuvas. Penso que o pior está no início, por isso estamos a tentar travá-lo aqui. A ONG está a trabalhar para tirar o lixo do rio e investigar as principais causas da poluição. De volta ao oceano, a iniciativa See the Bigger Picture encoraja os jovens a envolverem-se. Estudos na África do Sul demonstraram que, num dia de limpeza, quase 90% do lixo plástico das praias pode ser recolhido. Mas este é apenas um primeiro passo. Se os ensinarmos os perigos dos plásticos marinhos, eles cuidarão melhor do local onde vivem e nós impediremos a propagação do lixo na fonte. Em vez de deitarmos coisas na estrada ou na praia, ensinaremos como eliminar os resíduos de forma adequada. Chris Kraus e sua equipa estão agora a trabalhar para aperfeiçoar o aspirador. O plano é iniciar a produção em massa e devolver às praias da África do Sul o seu equilíbrio ambiental. Uau! Estas imagens lembram-nos que precisamos realmente continuar a luta contra a poluição causada pelos microplásticos. Todos temos tendência a deitar fora demasiadas coisas. Coisas que podem ser recicladas. E Carlos Silva, de Cabo Verde, sabe disso. Ele arranjou uma forma inteligente de reutilizar o óleo de cozinha. Em Cabo Verde, um empreendedor quer limpar o meio ambiente. Carlos Silva criou o sabonete Terra Verde, um sabão ecológico feito com óleos vegetais, argila verde, farinha de moringa e outros produtos. Silva procura obter a maior parte dos ingredientes localmente. Há cerca de 8 anos comecei a produzir os primeiros sabões a partir de óleo de fritura, que serviam para lavar louças. Depois passei a produzir este sabonete ecológico para as pessoas usarem no banho. Silva deseja ajudar o meio ambiente e motivar a produção de cosméticos ecológicos e sustentáveis. Tudo o que usamos acaba no esgoto, que contaminará depois os rios, os oceanos e os lençóis freáticos. Silva automatizou agora partes do processo de produção. Até as máquinas que utiliza são fabricadas a partir de materiais reciclados. Agora, ele produz mais barras de sabonete em muito menos tempo. Antes levava 8 horas para fazer sabão, agora só demora 3 com um processo autônomo.
Carlos Silva espera colocar em breve a sua marca de sabonete Terra Verde no mercado internacional. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visita a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. A nossa próxima reportagem vem de Espanha. Lourenço Manuel Duran cria esculturas delicadas que combinam as suas paixões pela arte e pela natureza. Ele adora dar passeios e é aí que recolhe os materiais que lhe servem de tela. Ele transforma-os em intricadas peças de arte que expressam o seu amor pela natureza. Agora sente-se e deixem-se inspirar. Há tanto por se descobrir numa única e minúscula folha. Estas obras-primas de filigrana foram feitas à mão pelo artista espanhol Lourenço Manuel Duran. Ele cortou-as em folhas colhidas de árvores e arbustos. Quando estou na floresta, mais do que tudo, busco silêncio e uma certa paz. Aqui, a minha criatividade flui muito melhor do que quando estou num local onde há muito ruído. Todos os anos, na primavera, procura estas florestas da sua província natal, Guadalajara, apenas as folhas certas. Eu creio que a hoja perfeita não existe. Creio que a folha perfeita não existe. Por serem objetos em evolução, a própria evolução faz com que não possam ser perfeitos. Creio que na sua própria imperfeição encontra-se a perfeição. Na própria imperfeição se encontra a perfeição. Duran pressiona as folhas frescas e deixa-as secar durante alguns dias. Todo cuidado aqui é pouco. As folhas devem estar secas o suficiente para que os locais a serem cortados não ganhem cor e fiquem úmidas o suficiente para não se desfazerem. O stencil é fixado à folha. Depois, o artista trabalha cuidadosamente nos cortes. O que me levou Fiquei inspirado ao ver uma lagarta comer uma folha. Isso deu-me a ideia de cortar os meus próprios desenhos em folhas. Com o tempo, aprendi cada vez mais e desenvolvi a minha própria técnica. Pouco a pouco, ao longo dos anos, he conseguido desenvolver minha técnica. Dependendo do desenho, Lourenço Duran pode demorar vários dias para terminar o corte. Ele gosta do trabalho quase perfeito. Aprendeu mais sobre si com o trabalho estético. Um lado de uma folha virado para a luz reflete a nossa personalidade, que todos veem. O outro lado permanece na sombra. Quando trabalho numa folha, estou em contato com um lado de mim que não é visível. Muitas coisas ficaram claras para mim. Que está na oscuridade. E aí tive que sacar coisas à luz. Os seus trabalhos são também procurados por empresas para campanhas verdes. As folhas limpam o ar de dióxido de carbono e produzem oxigênio, tornando-as um símbolo ideal para um ambiente saudável. Se nós, humanos, conseguirmos ver-nos como parte da natureza, possivelmente poderemos aprender a respeitar novamente o nosso ambiente. Se forem bem conservadas, as suas obras de arte podem durar 10 anos ou mais, mas tal como a própria natureza, também elas são transitórias. Não há engano na mensagem do artista. A beleza da natureza tem de ser preservada. Esse é também o tema da nossa próxima reportagem no Quênia, que é sobre as recompensas de cuidar do nosso ambiente. A conservação da vida selvagem de Lewa adota uma abordagem comunitária que está a dar frutos tanto na população local como na vida selvagem. A Lewa Wildlife Conservancy, no centro do Quênia, é um santuário para os animais. Os 250 quilômetros quadrados são um lar de milhares de rinocerontes, girafas, elefantes,
leões e muitas outras espécies. A área fazia parte de uma propriedade familiar. Nos anos 80, quando a caça furtiva estava a dizimar a população de rinocerontes negros, foi transformada num santuário de conservação da vida selvagem. Atualmente, cerca de 170 rinocerontes negros vivem aqui. São protegidos por 123 guardas florestais, cães especialmente treinados em um sistema de vigilância de alta tecnologia. A maioria dos guardas são locais. Trabalhar em estreita colaboração com as comunidades locais é uma estratégia eficaz na luta contra os caçadores furtivos. As comunidades desempenham um papel crítico em termos de conservação. Sem as incluir, não estamos a ganhar em termos de conservação. E é por isso que estamos a criar programas para as comunidades, para que possamos realmente ganhá-las, obter muita informação e eles podem ser os nossos olhos e ouvidos. Se as pessoas notarem algo suspeito, reportam a Purity Wamuyo. Ela cresceu aqui e conhece quase toda a gente. Neste momento, somos 5 mulheres guardas florestais. Fui a primeira a ser empregada. Esta reserva significa tudo para mim. A Lewa investe cerca de 70% dos seus ganhos em programas que beneficiam as comunidades locais. Pauline Carumbo é proprietária de uma pequena quinta. Durante muitos anos, teve poucos recursos financeiros. Mas em 2017, um programa da Lewa ajudou-a a assegurar um microcrédito. Fiz muito com o dinheiro. Comprei sementes de cebolas, também comprei 2 porcos. Há muitos benefícios. Por exemplo, trazem informadores que nos ensinam sobre muitas questões que têm a ver com a saúde e como podemos ajudar-nos a nós mesmas como mulheres. Até aqui, 1.800 mulheres receberam microcréditos de formação. Antes, as mulheres ficavam muito prejudicadas em termos de acesso a capital e nos negócios. Envolvemos-nos com as mulheres em torno da conservação para que possam realizar o seu potencial. Vamos às quintas ou aos grupos onde se encontram. Damos formações e conectamos com especialistas para que possam beneficiar com melhores conhecimentos e técnicas de agricultura e produção para o consumo e para o mercado. Os programas têm ajudado a melhorar o nível de vida nas comunidades vizinhas. Trabalhando em estreita colaboração com o governo local, a reserva apoia 4 clínicas e gera uma outra clínica. A população local recebe cuidados médicos gratuitos, incluindo medicamentos e vacinas. O objetivo da criação desta clínica era fornecer serviços de cuidados básicos de saúde muito necessários para as comunidades. Mensalmente, apenas esta clínica atende 800 pessoas. Os esforços feitos pela Lewa na proteção da vida selvagem, mas também no apoio às comunidades locais, são reconhecidos internacionalmente. Desde 2014 está incluída na prestigiada lista verde de áreas protegidas da União Internacional para a Conservação da Natureza. O selo de aprovação é um enorme impulso para o projeto. Ajuda-nos em termos das nossas estratégias de marketing, em termos de angariação de fundos e ajuda-nos a ser um modelo para os outros seguirem e aprenderem conosco. O que estamos a fazer aqui em Lewa é para a herança queniana, para a herança global e para a herança comunitária. A Lewa Wildlife Conservancy mostra que com estratégias certas, vida selvagem e comunidades podem prosperar juntas. Que grande iniciativa! Esperemos que inspire outras pessoas a assumirem a responsabilidade pelo ambiente que as rodeia. Não se esqueça de se sintonizar novamente na próxima semana para mais uma edição do Eco África. Entretanto, pode manter-se em contato conosco nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Eu sou Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique.